Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Olha, muita coisa acontecendo no Flamengo. Nós temos atualizações sobre o goleiro Andrel, que vai chegar ao Rio de Janeiro já essa semana. E eu vou contar para vocês quando e que horas o novo goleiro do Flamengo chega ao Rio de Janeiro. E tem também Lucas Paquetá. Um spoilerzinho aí para vocês. O West Ham recusou a proposta, mas o Flamengo já esperava isso. Como assim, Vene? Como é que o Flamengo faz uma proposta e já esperava que essa proposta fosse ser recusada? A gente vai explicar essa situação para vocês. Vocês ficam aí bem ligadinhos que vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece lá dentro do Flamengo. Isso tudo e muito mais agora. Mas eu vou começar falando do goleiro Andrel, porque esse já tem data e hora para chegar ao Rio de Janeiro. Eu avisei no último vídeo que ele já tinha sido comunicado pela diretoria do Gil Vicente que ele estava liberado para viajar e se apresentar ao Flamengo depois de ser vendido ao Flamengo por 1,5 milhão de euros, tá? E a gente vai trazer uma análise aqui de um jornalista português que acompanhou o Andrel de pertinho. Vou até pegar o nome dele aqui. Enfim, tamo junto. Depois eu já leio o nome dele aqui. Mas vamos lá. O Andrel, ele tem data e horário para chegar. Ele chega ao Rio de Janeiro nessa terça-feira, 10h35 da noite. É o horário previsto de desembarque. É óbvio que ele não vai chegar e vai fazer exames direto. Ele vai dormir, provavelmente em um hotel, será recebido por alguém do Flamengo e vai estar acompanhado por um dos seus empresários. E no dia seguinte, quarta-feira, vai realizar exames e vai assinar um contrato válido por 4 temporadas, 4 anos. Ele tinha um pré-acordo com o Flamengo, e o Flamengo conseguiu essa negociação de maneira imediata, essa liberação, depois de chegar a um acordo com o Gil Vicente, 1,5 milhão de euros, mais 10% de futura venda, o clube português terá direito. E não, estão me perguntando bastante isso, se o Flamengo envolveu outros atletas, se vai emprestar jogadores da base. Me relataram que não tem nada mais envolvido, é só essa cifra, 1,5 milhão de euros e 10% de futura venda. Um jogador cria das categorias de base do Botafogo. O Botafogo era até dono de um percentual dele aí, então provavelmente vai ganhar uma graninha por essa venda ao Flamengo, e ele chega aí como uma oportunidade de mercado. E repito, o Flamengo continua de olho no goleiro Gabriel Brazão do Santos, mas repito, vai que o Andrel vai bem ali no dia a dia e depois os dirigentes podem entender aí futuramente que o jogador pode dar conta do recado e ser, digamos assim, um reserva imediato do Rossi. Mas particularmente eu não vejo esse potencial nele para ser um reserva absoluto ou até mesmo servir como sombra ao Rossi, se essa era a ideia da diretoria ao contratar um goleiro. O Gabriel Brazão sim seria uma baita sombra ao goleiro Rossi. Conversei com David, vou pegar aqui o nome dele, David Novo, é isso mesmo, lá de Portugal. Ele me relatou que é um goleiro assim, que tem muita qualidade, tem muito potencial. Pelos valores envolvidos, ele acha que o Flamengo fez uma boa compra, porque é um jogador que tem tudo para se valorizar. Destacou o bom reflexo, foi o que ele mostrou nos jogos lá do futebol português. Tem uma boa saída de bola aérea, ele sai muito bem, porém precisa melhorar muito a jogada com os pés. Foi isso que ele me relatou, porque eu perguntei o que ele precisa melhorar. Com certeza jogar com os pés. Isso me chama a atenção, que entra exatamente naquilo que a gente mencionou em outros momentos aqui no canal. Um jogador que não se encaixava no estilo de jogo do Felipe Luiz, então não fazia sentido o Flamengo ir atrás. Porém,
José Boto entendeu ali como uma oportunidade de mercado e acabou realizando essa contratação. Então, mais um reforço chegando, o segundo para a temporada 2025. Quem pode ser reforço é o Lucas Paquetá. Porém, o Flamengo já recebeu a negativa, dizendo que o West Ham recusou a primeira oferta, que nós relatamos, trouxemos 30 milhões de euros de maneira fixa, mais 5 milhões de euros em metas, bonificação. Na ocasião, muita gente me perguntou isso, eu fui ler aqui os noticiários da época, o West Ham contratou o Lucas Paquetá por 60 milhões de euros. É óbvio que ele era mais jovem, ele, entre aspas, não tinha passado por uma repercussão negativa como ele passou recentemente, sendo acusado de algo, e o tempo passou e ele provou que ele não estava envolvido nisso, tanto é que ele não foi para o Manchester City por conta dessa situação. Mas o Paquetá, ele está vivendo um bom momento, tecnicamente falando. Ele pode ter a reputação dele estragada por conta disso, mas tem vários clubes que ainda têm interesse em Lucas Paquetá. E é muito engraçado, cara, em rede social já tá torcedor cruzeirense comparando Gerson, Lucas Paquetá, com todo respeito assim a quem compara, mas eu acho que não tem comparação. O Lucas Paquetá, ele tá muito acima do Gerson tecnicamente, e nesse momento ele vive o melhor momento que o próprio Gerson. Hoje o Paquetá, ele pode continuar na Europa. Tem clubes europeus querendo o Lucas Paquetá. O Paquetá, ele está 8 anos na Europa. Ele saiu daqui do futebol brasileiro jovem, em 2018, vendido pelo Flamengo, passou por alguns clubes europeus, Milan, futebol francês, está na Premier League jogando em altíssimo nível, embora a equipe dele seja muito abaixo dos demais, inclusive esteja brigando para não ser rebaixado, mas o Paquetá está muito bem. Já o Gerson não, foi para a Europa, voltou, foi para a Europa, voltou, foi para a Rússia, agora voltou. Não tem comparação. E eu gosto muito do Gerson, vocês sabem disso. Eu acho que o Gerson no futebol brasileiro sobra, um baita jogador, absurdo. O que ele fez com a camisa do Flamengo era um absurdo. Mas o Lucas Paquetá, com todo respeito aos cruzeirenses que estão criando polêmica onde não tem, o Paquetá está muito acima. E eu acho que é uma contratação que sim, vale muito a pena. E para aqueles que estão preocupados, como assim o Flamengo pode pagar 40 milhões de euros pelo Lucas Paquetá? Primeiro, as negociações ainda estão em andamento. Segundo, os empresários do atleta ainda vão se reunir com o West Ham para decidir o que pensa o West Ham, qual é a ideia, porque o contrato do Paquetá com o West Ham é curto, acaba ano que vem. Ou vende agora, ou corre risco de não vender mais o atleta por um bom valor. Então tem muita coisa ainda a ser discutida. Eu garanto para vocês que é uma negociação que ainda vai render muitos dias. Vocês ainda vão ouvir falar muito Lucas Paquetá por aqui. Mas para aqueles que estão preocupados com as finanças do Flamengo, independentemente se o jogador vale ou não isso, cada um tem a sua concepção, cada um tem sua opinião. Mas para você, e eu estou falando isso de maneira irônica, que está preocupado com as finanças do Flamengo, o Flamengo tem condições de pagar isso, valendo ou não. Tal como o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros em Caio Jorge, e não vale isso. Eu falei, ele não vale isso, mas o Flamengo tem condições de pagar. É a mesma coisa que você aí do outro lado está me assistindo, você quer comprar um carro modelo 2010, sei lá, o carro na verdade vale 10 mil, estou dando um exemplo. Você chega lá no dono e oferece 30 mil, porque você quer convencer o dono a vender de qualquer jeito, e você tem condição de pagar. A gente pode discutir se o carro vale 10 mil ou 30 mil. A gente só não pode discutir se você tem condições ou não de pagar. É a mesma coisa o Flamengo. O Flamengo tem condição de pagar aquilo que promete, o Flamengo vai cumprir.
E garanto a vocês que em determinado momento, até mesmo de maneira antecipada. É assim, o Flamengo hoje é isso. E outra, não é SAF. E outra, não tem ajuda de mecenas. E outra, não tem ajuda de emissora por conta de receita, de direito de transmissão. Sabe por quê? Receita de direito de transmissão hoje no Flamengo está na 5ª colocação. Antes tem bilheteria, antes tem patrocínio de uniforme, antes tem venda de jogador, antes tem título, enfim. Então, para os desavisados e para aqueles que, repito, entre aspas, e de maneira irônica, estão preocupados com o Flamengo, fica preocupado não. O Flamengo tem condição de prometer e pagar. Resta saber se o West Ham vai topar vender para o Flamengo. E se não topar vender para o Flamengo, não é por conta da reputação do Flamengo. O Flamengo tem nome no mercado. O Flamengo hoje não precisa dar garantias bancárias ou financeiras na hora de contratar um jogador. Pelo contrário. Isso porque os árabes anunciaram a contratação de Pablo Mari. Lembra dele, zagueiro do Mengão em 2019? Então, ele está indo para o Al Hilal. Flazoeiro, o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo vai receber algum dinheiro? Porque o Flamengo ficou recebendo dinheiro do Pablo Mari quase que 6 anos seguidos. Não consegui apurar se o Flamengo vai receber algum dinheiro nessa negociação, mas tem uma outra situação que é interessante para o Flamengo. O Pablo Mari é espanhol e por ele ser espanhol, ele ocupa a vaga de um estrangeiro no Al Hilal. Ele vai para o Al Hilal ocupando essa vaga de estrangeiro. Com isso, o Al Hilal vai precisar negociar um jogador estrangeiro e já havia rumores aí deles quererem negociar o Marcos Leonardo justamente por conta disso. Ele é um jogador jovem e aí não vem tendo boas atuações por lá, inclusive um jogo na semana passada ele foi o pior jogador da partida, mas isso aí a gente supera, não tem problema, vem pra cá que aqui a gente vai te ajudar. Mas o fato, né, de chegar lá um estrangeiro talvez obrigue e force o Al Hilal a negociar, né, mais um estrangeiro, a tirar um estrangeiro da equipe. E o Flamengo tem um trunfo na manga, tem uma carta na manga, se quiser contratar Marcos Leonardo, que é o Marcos Mota. Quem é Marcos Mota? Ele é diretor da gestão, ele é totalmente ligado à gestão do Flamengo, ele que representou o Flamengo lá no Intercontinental, no jogo contra no Derby das Américas e na Copa Challenge, né, contra o Cruz Azul e depois contra o Pirâmides. É um cara super bem relacionado no futebol árabe. Ele foi um dos advogados que fizeram lá a tratativa da saída do Neymar do PSG para o Al Hilal. Então, assim, é um cara que tem muita moral lá no Al Hilal, mas muita moral mesmo. Não só no Al Hilal, no mundo árabe ali, ele anda muito bem por ali. Isso pode facilitar, isso pode ser um facilitador, um aproximador do Flamengo do Al Hilal numa negociação com Marcos Leonardo. Agora depende do Flamengo se realmente vai querer a contratação do atacante. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você contrataria ou não Marcos Leonardo? Você traria ou não Marcos Leonardo para reforçar o ataque do Mengão? Coloca, por favor, nos comentários, porque eu vou falar agora sobre Thiago Almada. O que acontece é o seguinte, gente, o Almada segue também, né, na mira do Palmeiras. Eu estava vendo aqui informação agora cedo que o Palmeiras vai tentar aí de forma mais agressiva uma proposta de empréstimo por 6 meses com uma obrigação de compra do Thiago Almada. Há uma dificuldade nessa negociação
na questão de valores, né, que ainda não estão muito claro quanto que o Atlético de Madrid vai querer vender. Ah, Flávio, mas não era 20 milhões de euros por 50%? Mas será que o Atlético vai querer vender só 50%? Vai querer vender só um pedaço? Não vai querer vender o jogador um percentual maior, pedindo um percentual maior? Tudo isso é o que precisa ser estudado e precisa ser colocado na ponta do lápis. Não é uma negociação fácil. O Palmeiras está brigando de um lado, o Flamengo vai começar a brigar de outro, e aí a gente tem que ter muito claro isso pra gente, que também depende, né, da vontade do Thiago Almada, se ele vai querer ou não voltar pro futebol sul-americano. Tem uma vantagem nessa situação toda: a boa relação também do técnico Felipe Luiz com os donos do Atlético de Madrid e com o técnico Diego Simeone. Isso aí pode ser o fiel da balança na hora de fechar essa negociação. Vamos ver como é que vai ficar essa situação também, mas a gente segue de olho em tudo que está rolando aí, relacionado principalmente à possibilidade da chegada de Thiago Almada no nosso Mengão. E agora eu vou ficando por aqui. Tô acabando de gravar, tô indo pro Ninho do Urubu. Hoje, primeiro dia de trabalho do elenco profissional do Flamengo. Reapresentação marcada para hoje. Nós estaremos lá, é claro, de plantão, na apuração, buscando notícia. Estaremos lá também porque vai ter uma coletiva de imprensa 2h30 da tarde. Então nós vamos estar ligados em tudo, mostrando tudo e mantendo vocês bem informados de tudo que vai estar rolando. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!